Olá, irmãos, tudo na paz? Tudo bem com vocês? Olha, nos últimos dias, o ex-presidente Donald Trump dos Estados Unidos, ele voltou a chamar a atenção ao declarar publicamente que o Bolsonaro está sendo perseguido. É isso mesmo. E que o que está acontecendo aqui no nosso Brasil é uma verdadeira vergonha. Olha para você ver aí na manchete do jornal, abre aspas por Donald Trump. Bolsonaro está sendo muito maltratado no Brasil. É uma perseguição vergonhosa. Lula deveria parar com isso. Então, gente, olha, muita gente viu isso como uma fala de apoio do Donald Trump. Mas o buraco, para mim, é muito mais embaixo do que isso. Trump, quando ele fala isso, a gente vê que o Trump ele não fala nada à toa. E sempre que ele entra em cena com esse tipo de declaração, tem alguma coisa por trás. Vamos pensar juntos aqui nesse vídeo. Eu quero te levar a entender o que está acontecendo. A fala de Trump aconteceu exatamente no momento em que o Lula ele vem se aproximando cada vez mais de potências mundiais que desafia o domínio americano. Por exemplo, a China, a Rússia, o Irã. Lula está se aproximando desses países cada dia mais. E além disso, o Lula ele vem defendendo com um entusiasmo muito grande a criação de uma nova moeda para transações internacionais no bloco do BRICS. Você viu falar desse negócio? O que é isso? É uma alternativa que o Lula está querendo para o dólar. E isso, gente, para os Estados Unidos é uma ameaça direta à sua economia. O Trump, ele pode até ter realmente citado o Bolsonaro, mas será que é só isso mesmo? Ou será que ele está mandando um recado aí para o Brasil e para o mundo? Vamos lembrar que o Bolsonaro ele tem sido alvo de ações judiciais aqui no Brasil pesadas por parte do STF, sendo, por exemplo, impedido de se candidatar pelo menos até 2030. O TSE, ele acusou o Bolsonaro de abuso de poder político e de uso indevido de meios de comunicação só porque ele teve uma reunião com os embaixadores antes da eleição de 2022. Então, gente, muitos viram nisso uma forma, uma oportunidade de tirar ele do jogo político. E o Trump, ele sabe o que é isso. Sabe por quê? O Trump, ele mesmo foi alvo de processos, alvo de acusações, alvo de investigações e muitas tentativas de impedir a candidatura dele na última eleição. Mas repare, o foco do Trump talvez não seja defender o Bolsonaro, mas usar esse episódio para mostrar ao mundo que o Lula está caminhando na contramão dos interesses da América. O Lula, ele recentemente afirmou, abre aspas para o Lula, não aceitamos mais viver sob a ditadura do dólar. Essa fala, gente, foi uma resposta direta à política internacional dos Estados Unidos. Ele também citou o BRICS, abre aspas aí para o Lula de novo. Os BRICS vão criar uma moeda para competir com o dólar. É hora de mudar a geopolítica mundial. São falas, gente, muito fortes e não passa despercebidas. Na prática, o que o Lula está fazendo? É costurar alianças com países que tradicionalmente batem de frente com os Estados Unidos, principalmente a China e a Rússia. O Brasil, sob o Lula, ele tem demonstrado um apoio absurdo, diplomático a esses países e até participar de reuniões estratégicas. E tudo isso está chamando a atenção do Trump. O Trump sabe que por trás dessa perseguição a Bolsonaro
Pode estar, por exemplo, o medo de que o Bolsonaro volte ao poder em 2026, que já está chegando aí. E ele retorne à política externa mais alinhada com os Estados Unidos, como aconteceu durante o governo do Bolsonaro. Mas agora, eu queria que você fosse comigo bem além da política. O que está acontecendo hoje no cenário mundial não pode ser interpretado apenas como uma disputa de poder entre líderes mundiais. Tem algo maior acontecendo. Na Bíblia, especialmente se você lê Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39, lá é descrito a grande aliança entre nações do norte, que serão lideradas por uma figura chamada Gog e Magog, que muitos estudiosos associam à Rússia. E ao lado da Rússia aparece também a Pérsia, que hoje é o Irã e algumas outras nações ligadas ao Irã. E curiosamente, essas são exatamente as potências com as quais o Lula está se aproximando nos últimos tempos. Nós não podemos esquecer dos navios do Irã que ficou atracados aqui no porto, aqui na costa brasileira. Essa movimentação atual, ela pode ser uma prévia do cenário profético se tornando realidade diante dos nossos olhos. E o Brasil, mesmo que de forma sutil, pode estar sendo empurrado para dentro de um enredo muito maior do que nós imaginamos. Eu fico observando e vendo essa perseguição ao Bolsonaro, as falas do Trump, a aproximação da China, da Rússia, do Irã, tudo isso, gente, pode estar se conectando a uma teia profética que aponta sim para os últimos tempos. E é por isso que não dá mais para a gente assistir essa questão política apenas como um espectador. É preciso a gente ter discernimento. Os bastidores do poder escondem intenções muito maiores do que aquilo que os jornais estão procurando demonstrar ou está procurando esconder. E é aí que entra o propósito aqui desse canal, do Awake Podcast. Porque aqui a gente aprende a questionar, aqui a gente te ensina a despertar e entender o que realmente está por trás dessas cortinas que a gente não consegue ver. Então, desperte, questione, viva Awake, compartilhe esse vídeo, dá um like e fique com a gente. Um abraço e tchau!